Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável. A minha convidada desta semana tinha uma carreira bem-sucedida na iniciativa privada, mas foi demitida na pandemia e por esta razão decidiu se dedicar aos concursos públicos. Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Sani Spinola tem 46 anos e foi criada pela avó. Diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ela afirma que sempre foi uma criança quieta e até tímida, mas que gostava de estudar e ia bem na escola. Todavia, a suposta facilidade fazia com que ela levasse os estudos de forma mais intuitiva, sem muita técnica, o que não é exatamente a fórmula que funciona no mundo dos concursos. Sem experiência nenhuma com esse tipo de prova, ela errou muito antes de começar a acertar, trocando o tema da redação, estudando matérias que praticamente não caíam, por exemplo. Com o GRAM, descobriu a melhor maneira de estudar e aperfeiçoou suas habilidades até ser aprovado em primeiro lugar no Instituto do Meio Ambiente de Minas Gerais. Sani, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Oi, Gabriel. Boa noite. No começo vou ficar um pouco tímida, mas a gente pode tocar a entrevista. Boa noite a todos. Bom, antes de começarmos aqui, eu peço a você que assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Sani, hoje eu quero começar por um assunto que todos precisam conhecer melhor. Você foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e eu gostaria de saber em que momento isso aconteceu e o que esse diagnóstico significou na sua vida. Fazendo um ano agora. Fez um ano, né? Em setembro, final de setembro. Eu recebi o diagnóstico mesmo em outubro, fez um ano agora, semana passada. Foi um alívio, porque eu achava que, às vezes, eu achava que eu não pertencia a esse mundo, sabe? Tinha alguma coisa diferente. E desde o meu pensamento, minha forma de agir, os sentidos, né? Especialmente os sentidos, a coisa da música, do tom, tudo, assim, me incomodava muito. Às vezes eu estava no carro com outras pessoas, eu não aguentava o rádio do carro, então isso era... Então, foi um alívio, né? Saber, né? Ter o diagnóstico do TEA e perceber que tinha tudo que acontecia, né? Comigo tinha um motivo, né? Eu tenho TDAH também, que é uma comorbidade do TEA, né? Bem forte, eu tenho hiperfoco, assim, muito grande. Ainda bem que é com estudo, com leitura, então isso, de certa forma, me ajuda. Mas eu acho que como todo diagnóstico, né, no âmbito da psicologia, é um alívio saber o que a gente tem, né? Acho que é isso. Você foi criada por sua avó, né? E na escola você sentia que seu jeito de aprender era diferente? Completamente. Completamente. Primeiro que assim, eu lembro, eu comecei a ler sozinha e eu lembro que eu chorava porque ninguém queria ler para mim, né? E aí eu peguei e pensei, então ninguém quer ler, eu vou ter que aprender esse negócio, né? E assistia telecurso segundo grau, com 5, 6 anos, né? Você nem lembra o que é isso. Era um programa de alfabetização na TV. Aí assistia primeiro grau, segundo grau. Então, tudo que aparecia, eu queria ler, queria estudar. Mas, por exemplo, algumas disciplinas... Se eu me perdesse milimetricamente em alguma disciplina, já era. Eu não conseguia retomar mais. Aí eu ficava... Eu lembro que ficava tensa, não conseguia estudar para a prova. Ainda bem que tinha uma facilidade, mas era muito diferente. A minha forma de aprender era muito diferente. Até hoje. E qual que foi, no seu caso, né, na sua visão, os impactos do TEA no seu aprendizado e estudo? É essa questão, né? Eu tive um aprendizado intuitivo e desorganizado, né?
Então, eu não posso dizer que eu tive dificuldade de aprendizado, nunca tive, mas eu também, por exemplo, muita fórmula matemática eu fui aprender agora no GRAM. E matemática eu nunca tive problemas, né? Eu sempre passava, fiz estatística, enfim, estudei estatística, então sempre conseguia resolver. Mas essa coisa da intuição, né? Desse aprendizado intuitivo, por exemplo, se eu for pensar em geometria plana, né? Algumas fórmulas eram meio intuitivas na minha cabeça, coisa que não dá certo agora mais, né? A gente precisa resolver de outra forma. Língua portuguesa, né? Eu já cheguei a... Teve um concurso que eu fiz, esse eu fiquei em segundo lugar. Eu tirei valendo 30. Eu tirei na redação, acho que 29,6. Mas eu tirei 3 na prova de gramática. E como que gramática nada, antes do GRAM eu não sabia nada, não tinha noção, mas eu sei escrever, sei usar crase, sei, né? Então é essa forma do aprendizado que foi muito útil para mim, né? Ainda é muito útil para mim. Por que você decidiu, então, a gente deu um spoiler aqui no começo, estudar para concursos? O que mudou na sua vida para que você optasse por esse caminho? Você já tinha uma formação bastante aprofundada, né? E um sucesso na iniciativa privada, mas o mundo mudou, né? E te afetou também. Essa coisa da demissão, né? Quando eu fui demitida, foi demissão, foi uma série de questões pessoais, né? Que vieram todas ao mesmo tempo, e eu pensei que eu precisava mudar, né? E eu acho eu acho que há males que vêm para o bem, né? Quando a gente está, por exemplo, eu estava na universidade, eu dava aula, e aí parece que tem como eu vou explicar? Eu não vou abrir mão, por exemplo, de ter um emprego com nível de escolaridade alto para prestar um concurso de nível médio, né? Tem uma vaidade, né? Quando a gente não sabe, não conhece o serviço público, né? E eu acho que tinha um pouco isso também. Eu não conhecia nada, nunca tinha pensado no serviço público, mesmo porque em provas de concurso para docência eu fiz coisas absurdas, assim, de trocar ponto de prova, enfim. Então eu via que eu não conseguia, sabe? Então tinha essa desculpa de não conseguir, né? E tinha aquela coisa assim, nunca vou prestar um concurso com um nível de escolaridade mais baixo do que eu tenho, né? Só que eu nunca tinha parado para ver o salário também, né? Porque eu posso ficar 10 anos dando aula na iniciativa privada, numa escola de nível médio, né? De que paga nível médio, e no meu terceiro ano, agora nesse concurso que eu passei, eu ganho a mesma coisa, né? Eu fui ver a carreira e é exatamente a mesma coisa. Se eu ficar dando 32 horas aula na iniciativa privada com doutorado, né? Nessa escola média, eu vou ganhar o mesmo salário com a projeção de carreira em um concurso de nível médio bom, né? Como é esse que eu passei agora. E a maioria deles. Então, essas descobertas, né? Agora, o start mesmo foi ter sido demitida, e aí eu nunca tinha lidado na minha vida com a demissão, e eu nunca tinha procurado emprego na minha vida, né? Os empregos vinham, e graças a Deus, e eu precisei procurar emprego, e aí eu não consegui, né? Porque uma coisa é falar aqui na frente da câmera, se eu precisar fazer isso pessoalmente, de jeito nenhum, né? Não consigo, e aí eu sei por quê, né? Agora, por causa do TEA, mas tinham, né, algumas questões, 2 momentos que eu conseguia falar, né, por trás, assim, da câmera e da aula, né? Parece que não era eu que estava ali, era a professora. Então, na hora de falar com alguém para
conseguir o trabalho, não, isso era muito difícil para mim. E aí eu comecei a estudar, gostei. E como é que mudou ali? Você sempre foi uma boa aluna, sempre foi estudiosa, mas tinha esse estudo intuitivo, né? E aí viu que não funciona nos concursos. Como é que você mudou? Como é que você lidou com isso? Foram aí os erros do percurso? Os erros foram, assim... quer que eu fale dos erros? Pode, claro. Eu troquei um tema da redação porque eu fui pensando várias coisas sobre o tema da redação e troquei o tema. Para mim, era um tema de meio ambiente, e eu gosto muito do tema, conheço o tema, mas eu parti para uma coisa tão distante, assim, tão... Tinha a ver com o meio ambiente, mas não cabia, de fato, numa prova de redação de concurso. E não passei. Com os pontos que eu fiz, eu teria sido aprovada, com uma nota média na redação. Ali, e esse concurso foi antes de eu descobrir o TEA. Aí eu comecei a ter certeza que tinha alguma coisa errada. Outro concurso, esse 2 eu fiz pela mesma banca, por isso que eu consegui chegar a essa conclusão. Informática, né? Eu nunca fui mal em informática, porque meu trabalho sempre demandou Word, Excel, PowerPoint, então, no mínimo, eu sabia um pouco. E a forma que a pergunta da banca era feita, eu não conseguia responder. Simplesmente não conseguia responder. Se eu lesse só a resposta, porque a resposta era um passo a passo, né? Nas duas provas era um passo a passo de Excel. Se eu tivesse lido só a resposta, eu sabia o passo a passo do Excel para chegar em determinado, né, contexto que a banca pedia. Aí eu fui ler o enunciado da questão, eu não consegui fazer. Teve um concurso que eu fui classificada, que eu zerei informática. Zerei, ainda bem que era um concurso mais tranquilo, não tinha problema zerar em questão nenhuma, né? Isso eu ainda até fiquei bem classificada, mas se eu não tivesse zerado informática, tinha passado em segundo lugar, né? Porque eu fui ler a questão. Então, isso eu quero, assim, deixar muito ratificar mesmo. O estudo pelo GRAM é sensacional. Né? Eu preciso dizer isso, né? Igual enfim, me ajuda a organizar. Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, né? Até quem tem dificuldade com o estudo, eu acho que vale a pena, né? Tem um conteúdo que, se eu quiser aprender a somar 2 mais 2, eu vou lá e encontro um lugar que vai ter uma aula que eu vou aprender a somar 2 mais 2. É isso, né? Acho que é essa a possibilidade. Quanto tempo você ficou estudando para concurso? Que eu comecei mesmo sério foi em janeiro. Dia 20 de janeiro. Deste ano, 2023. Deste ano. E Já já tinha foi, estudado antes, mas... e já foi aprovada em um concurso, primeiro lugar. E outros teve também uma boa colocação. Sim. Teve algum momento que você pensou que às vezes o concurso não é para mim, às vezes, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não devo voltar ali para o que eu fazia antes? Sim, quando a minha assinatura do GRAM foi em outubro, né? Eu renovei agora. E aí, de outubro, eu fiz inscrição, se eu não me engano, do TRT de Minas. Aí, não, eu estava estudando para o TRT de Minas e perdi a inscrição. Eu já tinha estudado, acho que quase metade já enfim, de algumas matérias, das matérias das específicas. Aí eu fiz inscrição para o INSS, no dia da prova, enfim, não era nada daquilo que estava na minha cabeça, mas eu desisti. E não fui fazer. Aí nessa de estudar para o TRT, eu fiz a inscrição
para a empresa de saneamento aqui na Bahia. E aí eu perdi o concurso. Então antes de tudo isso junto com o meu diagnóstico, né? Então, por isso que eu comecei mesmo, entendi o que eu tinha, que as coisas precisariam ser diferentes depois que tudo isso aconteceu. E aí eu estava quase desistindo. Não, achei mesmo que não era para mim. Eu ficava assim, mas como assim, né? Eu tenho um nível de escolaridade alto, como eu não consigo passar num concurso? Né? E não conseguia mesmo, às vezes inventava para não ir fazer as provas, enfim, fugia, né? Então, isso foi bem pesado. Assim. Agora eu gostei, né? Tomou gosto pela coisa. Agora. E como é que foi a sensação quando você viu o seu nome aí no Diário Oficial? Aprovado em primeiro lugar? Não acreditei. Eu pedi para um amigo meu que muito me incentivou a fazer concursos. Ele é meu amigo do ensino médio, assim, né? Muito amigo. Aí eu escrevi assim, olha, vê aí se é isso mesmo. Aí ele falou assim, é isso mesmo. Aí não acreditei. Aí eu mandei o edital para ele. Aí eu falei assim, olha aí no edital, vê se é isso mesmo. E aí ele falou assim, Sani, já... Né? Porque no começo foi muito difícil, né? Encarar essa colocar minha cabeça na caixinha, né? Foi muito difícil. E aí, para além de não acreditar, quando precisava mandar os documentos para títulos, né? Aí eu mandei de novo para ele, assim, ver mesmo se eu passei, se eu preciso resolver alguma coisa, encaminhar documento, alguma coisa assim. Aí depois a ficha foi caindo. Eu contei, né? Dentro da minha... Aqui em casa, eu contei no dia seguinte, não contei no mesmo dia. E para minha família, eu acho que eu contei mesmo até hoje para umas 3 pessoas. Aí com o tempo, um vai contando para o outro, né? Mas não... E quais são os planos para agora? Olha, eu passei num concurso da minha carreira, né? Da área de desenvolvimento rural, então eu estou muito animada. Tem um outro que, se eu passar, eu quero subir, né? E estou estudando. Esse eu troco. Senão, eu quero ser uma excelente servidora pública, quero fazer minha carreira no meu concurso. Toda a experiência que eu tenho, né? Estou entrando mais velha, mas ninguém vai se arrepender, né? Vai ser bom, né? Porque se eu tivesse entrando com 30 anos, eles teriam mais trabalho comigo. Eu já sei muito, vou dar menos trabalho de formação e é isso. Eu quero ser tranquila, assim, e vou continuar estudando, porque eu ainda sou professora, né? Eu saí, né? Eu sou professora autônoma agora e então eu estudo o tempo todo, né? Eu gosto de estudar e vou continuar com os 2 trabalhos e continuar estudando. E eu quero passar nesse concurso, que seja para... E prestar outros também. Eu gosto de... Eu brinco que eu gosto de ver as bolinhas se completando, as bolinhas verdes do GRAN, que vão me ajudando muito. E quando dá 98%, aí eu não consigo parar de assistir as aulas, porque eu quero que dê 100%. E eu só estudei com as videoaulas. Só. Que é onde eu consigo me organizar. Justamente pelas bolinhas, né? As bolinhas parece brincadeira, mas não é. Eu só assisto videoaula. A revisão, para eu fazer a revisão e as questões, eu volto nas bolinhas. Então, que são os marcadores, né? Eu até estou tentando aprender a usar um cronograma, né? Que a aplicação faz para a gente de forma automática, mas esse eu ainda, minha cabeça não funciona. Tem a minha irmã que usa também, diz que é melhor do que eu ficar contando as bolinhas. Mas é assim. Legal. Sani, qual conselho você daria para alguém que está nos assistindo hoje? Às vezes vai fazer uma mudança de carreira como você fez,
às vezes já numa etapa mais à frente da vida, às vezes alguém que vem sendo reprovado ou reprovado em várias provas e está um pouco com a autoestima baixa a respeito do futuro. Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para ela ser imparável como você foi e é na sua jornada? Eu acho que assim, se for a mudança da carreira, mude. Mude se você tiver boa vontade, humildade para aprender. Isso é essencial, né? O estudo de coração aberto, sabe? Com humildade mesmo, independente se você tem uma profissão, tem uma carreira, tem um nível de escolaridade, a aula mais básica é importante, né? Assista com atenção, com dedicação e resiliência. Isso eu acho que é para quem está mudando, né? Está mais velho, né? Essa coisa de prestar o concurso mais velho, na minha opinião, isso é essencial para o poder público. Receber pessoas com experiência no poder público é essencial, né? Eu não sei por que depois que a gente... Se eu não tivesse sido demitida, eu nunca entraria, né? Não mudaria lá, né? A vaquinha magra, enfim. Então, para essas pessoas que estão mudando de carreira, é isso. Se dedicar, estudar muito, estudar com atenção, estudar com a experiência, né? Que a gente já tem. Agora, para a pessoa que está tentando e não passa, eu acho que é buscar a sua melhor forma de aprender, né? Porque nós temos ferramentas, né? Eu sei que, por exemplo, a maioria das pessoas aprende não só assistindo videoaula, né? Eu busquei isso. Eu já tentei fazer de outras formas, não consegui. Eu consegui assim, né? Só com as videoaulas, senão me distraio, não gosto, enfim, não tenho hiperfoco, né? Então, busque a sua e não tente apressar, né? Porque eu assisti o Matemática Básica, né? Acertando questões de matemática, quando me deu alguma insegurança, eu fui lá e assisti o Matemática Básica, que a gente aprende no ensino fundamental 1 ou 2, né? E nunca tive medo disso. Assista, procure sua forma de aprender. Se é só assistindo videoaula, só assista videoaula. Se é, né? Brinque com as ferramentas. A gente tem um monte de ferramentas. Dá para usar todas elas, dá para brincar. E acho que é isso. Não desistir de jeito nenhum, né? Estudar e não desistir. Estudar é bom, né? Não sei, eu gosto. Então, dá muita satisfação quando a gente aprende, né? E consegue usar uma fórmula matemática, consegue entender um processo de informática, né? Então, e cada um tem sua forma, né? Eu acho que é isso. Sani, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar um pouquinho da sua história. Parabéns aí pela trajetória e muito obrigado por ter confiado no GRAM para, de alguma forma, te ajudar um pouquinho aí nessa jornada. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu então, né, e eu que agradeço e tomara que eu possa contribuir com o pessoal que está mudando, com as mulheres mais velhas, né, que também tem... Né, é isso. Obrigada, Gabriel. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso canal. Peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário. Assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você já há 5 anos, toda semana. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.